Gente, para tudo. Vocês têm noção da responsabilidade que deram para nós três essa noite? Mas, ó, tô avisando aí quem tá assistindo do outro lado, que tá de buchinho cheio, se segura aí que agora vai ter uma viagem. Uma viagem literal. Inclusive, Donzinho, prepara o coração. Porque você achou mesmo que a gente ia só ficar passando slide e foto com música triste? Claro que não. E olha só o que eu tenho aqui. Isso mesmo, um controle. E olha, digo mais, a gente vai voltar aí diretamente no tempo. Bicha, isso aí não é o controle da nossa TV, não. Olha, eu só quero deixar bem claro, dependendo do ano que a gente for parar, eu nem era nascida, tá? Ah, e para deixar registrado, eu sou uma mulher da geração moderna. Donzinho, agora a gente vai passar lá atrás pelas principais fases da sua vida. Fases que o senhor construiu, que o senhor viveu e que fez o senhor esse grande homem que a gente admira e respeita. Sem dar spoiler, mas tem muita história boa aqui. Inclusive histórias que o Senhor pensou que a gente jamais ia descobrir. Verdade, viu, gente? E eu fiquei passada. Então, deixa de misturar, aperta logo esse botão, mulher. Bora, todas juntas. 3, 2, 1. Branco tá bem no jogo, Branco, e eu acho que o Brasil tá jogando pouco com ele. Olha como ele tá bem no jogo. Olha a enfiada pra Careca. Você é o goleiro, Careca. Olha o gol! Olha o gol! Gente, que loucura! No meu GPS temporal, estamos no dia 10 de junho de 1990, Copa do Mundo na Itália. Gente, 1990? O mundo ainda era preto e branco, né? Eu não era nem gente. Sem drama, Alana. Porque nesse exato dia o Brasil estava estreando na Copa contra a Suécia. Nós ganhamos de 2-1 com 2 gols do Careca. Enquanto o povo gritava gol na televisão, nesse hospital aqui vinha ao mundo o nosso homenageado do dia. Nosso querido Dom Marcos, que nessa época, na realidade, foi batizado e registrado com o nome de... Mulher, tá doida? Não pode falar o nome civil dele. É segredo de Estado. É, gente, quem sabe, sabe. Mas, convenhamos, né? Dom Marcos combina bem mais com ele, né? Com certeza. Mas e se eu testar? É, eu estou sendo censurada. Mas, ó, brincadeiras à parte, o Brasil pode não ter ganhado essa Copa de 1990. Mas nós ganhamos o melhor prêmio de todos. O nascimento de um menino que veio ao mundo para fazer a diferença na vida de tanta gente. Inclusive, se você está aqui assistindo isso, com certeza foi uma dessas pessoas alcançado pela vocação dele. E hoje a gente tem o privilégio de chamá-lo de nosso querido Dom Marcos. E a viagem não para por aqui. Aline, passa a marcha aí desse controle que eu quero é ver o que vem a seguir. Pois nós vamos avançar mais um pouquinho. No controle, 3, 2, 1. Estamos exatamente agora no ano de 2000, precisamente no distrito de Parada. Gente, olha ali! Um menino andando de bicicleta. Menino, cuidado com queda! Esse aí é o nosso pequeno Dom Marcos, que era danado de aventureiro. Sim, viu? Menino de pé no chão, que amava uma praia, andava de bicicleta aí por tudo que é canto, uma infância simples, mas cheia de história. E a vida de empreendedor dele, que ele juntava castanhas para trocar por moedinhas. Pois é, e gente, era R$1 para ir e R$1 para voltar na Topic para ir pela praia. E vocês acreditam que se passasse disso, o orçamento quebrava? Para ele, naquela época, qualquer saída de casa já era uma grande viagem. E até Fortaleza, tão pertinho, era a maior alegria de todas. E por muito tempo, o sonho desse menino era simplesmente conhecer Canindé. Pois é, e quem diria que aquele menino que tinha o sonho de conhecer Canindé,
hoje já conhece muito mais. Dom Marcos já visitou tantos países que já perdemos as contas. O passaporte dele é mais carimbado que o do Papa. E isso tem nome. É a promessa de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus prometeu que quem deixasse tudo por causa dele receberia 100 vezes mais ainda nesta vida. E hoje nós contemplamos a realização dessa promessa. E toda essa história gigante começou com uma semente bem pequenininha. Uma semente plantada no coração dele por uma mulher extraordinária. Nós a conhecemos por Dona Helena Procópio, sua avó materna. Ela foi a figura central, a primeira catequista a conduzir o Dom pelos caminhos de Deus. Foi ela quem ensinou os primeiros passos da fé, da piedade e da devoção que ele tem até hoje. E o menino aprendeu rápido. Aos 11 anos, ele já estava servindo lá na igreja de Nossa Senhora Aparecida. E aos 14 anos, já assumia sua própria turma como catequista. Futuramente, se tornará também coordenador da comunidade. Um líder desde jovem, sempre buscando estudar, ler e se aprofundar nos mistérios de Deus. E no meio dessa busca incansável, ele encontrou o carisma de São Bento. Foi o verdadeiro divisor de águas que consolidou o chamado dele para a vida monástica. Mas já a gente vai saber mais sobre isso. Dom Marcos, o Senhor nos ensina que dizer sim para Deus é a maior aventura de todas. E nós somos muito gratos por fazer parte do seu grande sim. E pegando aqui o controle, vamos lá, meninas. 3, 2, 1... Gente, é um mosteiro, mas nem mudou tanto assim. Nós estamos no dia 18 de abril de 2009, o grande dia em que a vida de Dom Marcos mudou para sempre. Gente, 2009. Ele só tinha 18 anos, um bebê. Eu, com 18 anos, ainda tirava a verdura do meu prato e ele já estava tomando a decisão mais importante da vida dele. Na verdade, você tira a verdura do prato até hoje. O caminho vocacional de Dom Marcos foi um pouquinho diferente. Ele sempre foi um menino muito curioso, com uma sede gigante de estudar e de entender os mistérios de Deus. Gente, o coração aperta só de imaginar. Para conseguir comprar os livros espirituais e ler sobre a vida ali dos santos, né? Ele trabalhava com reciclagem, né? Então, esse dinheiro aí que ele juntava na juventude, vendendo os recicláveis, conseguia um trocadinho ali, tanto para comprar os livros e estudar, como para ajudar em casa. E foi justamente lendo essas histórias de santidade que ele se apaixonou por São Bento. Ele procurou, insistiu, até que finalmente encontrou o mosteiro. Mas o melhor é que de tanto ler sobre santos que viviam em clausura, ele se confundia um pouco. Menina, é verdade. Ele achava que uma vez que passasse daquele portão ali, ele ia ficar totalmente inacessível, que só ia ver a família em casos extremos. Pensa no drama, a família inteira se reuniu, pegaram uma Kombi, sim gente, uma Kombi, e vieram todos deixá-lo no mosteiro. E era uma choradeira medonha que parecia o fim do mundo. Uma despedida digna de cinema, para no final das contas descobrirem que ele podia sim ser visitado. Gente, olha ali! Dom Beda! O que seria de nós, hein? Sem essas meninas. É o abade que veio fundar o mosteiro de Fortaleza. Ele acolheu o Dom Marcos com tanto amor e preparou o caminho para tudo que ele é hoje. Foi naquele 18 de abril que o sim do nosso Dom Marcos ganhou um novo lar. E a história dele não termina aqui. O controle ainda tem bateria. Então vamos lá? Apertar? 3, 2, 1... Gente, demos um salto no tempo de 11 anos. Estamos no dia 22 de novembro de 2020. Gente, 2020. A gente piscou e aquele menino está agora de vestes solenes. Ordenação presbiteral. Dom Marcos hoje será padre. A gente vê ele ali pronto no altar,
mas quase não imagino o processo até chegar aquele dia. Foi uma caminhada longa, rigorosa. Pois é, foram os votos perpétuos como monge. 3 anos de filosofia, mais 4 anos de teologia, período de estágio, muitos anos de preparação. E o mais bonito de tudo é que ele mesmo diz que o sacerdócio nunca foi uma escolha dele, foi um chamado, e ele simplesmente respondeu com um sim. E quando a gente se torna padre, o primeiro grande sonho é a primeira Santa Missa, né? E Dom Marcos, claro, com aquela cabeça cheia de ideias, já planejava uma missa apoteótica. Tinha que ser tudo perfeito, grandioso, cheio de detalhes. Mas os planos de Deus são sempre mais bonitos que os nossos. A avó dele, acometida por um câncer já em fase avançada, estava muito debilitada. Ela não ia conseguir ir até a igreja. Então, o Dom Marcos tomou uma decisão que mostra o tamanho do coração que herdou diretamente da sua família, sempre tão acolhedora. Ele abriu mão da pompa, da igreja lotada e levou a sua primeira missa até ela. Gente, imaginem a cena. A primeira missa de um sacerdote, celebrada na simplicidade do quintal de casa. Mas não se enganem, simplicidade não quer dizer que ele fez de qualquer jeito. Pelo contrário, ele usou a sua melhor veste litúrgica, usou o cálice mais bonito. Ele transformou aquele quintal simples no altar mais sagrado do mundo. Tudo para que ela, que o ensinou a rezar, pudesse vê-lo consagrar o pão e o vinho pela primeira vez. Poucos dias depois daquela missa tão linda, sua querida avó retorna para Deus. E o primeiro grande trabalho pastoral do Dom Marcos foi ali. Segurando a mão daquela que o conduziu a Deus até o último suspiro. Dom Marcos, o seu sacerdócio nasceu da simplicidade, do amor e do cuidado com o próximo. E é exatamente isso o que o Senhor faz com cada um de nós todos os dias. Ai, meu coração não aguenta, mas a gente precisa continuar, porque essa caminhada ainda tem frutos lindos até o dia de hoje. Então vamos lá. 3, 2, 1. O tempo não para. E em 2023, aquele mesmo menino curioso assumiu uma das maiores responsabilidades de sua vida, tornar-se o prior, o líder do mosteiro de São Bento de Fortaleza. E o amor dele pelos livros não ficou só na leitura. Em 2023, lança seu primeiro livro, uma coletânea especial de 22 homilias. E a semente deu tantos frutos que, 2 anos depois, veio o segundo livro, Palavra da Salvação. O menino que vendia recicláveis para ler, agora é acreditado como autor de 2 obras. Mas a caminhada também é feita de cruzes e saudades. No início de 2025, o coração da família ficou menor com a partida de sua querida tia Jaqueline. Uma mulher extraordinária, que foi pilar e testemunha de toda a sua jornada, sempre cheia de alegria e música ao seu redor. E o sol quarando nossas roupas no varal. Para você, Dom Marcos, nossa eterna gratidão por ser esse homem de Deus, esse enviado do Senhor, não só para a nossa comunidade, mas para o mundo ouvir por meio de seus lábios o projeto de Deus. De 1990 até aqui, cada vitória, cada lágrima e cada sim construíram o homem gigante que nós celebramos hoje. E agora,
O controle remoto nos traz de volta ao melhor lugar de todos. O presente. Estamos no melhor lugar, o aqui e o agora. Dom Marcos, fazer essa viagem no tempo e olhar para trás e ver tudo que o Senhor construiu, cada sim, cada renúncia, cada vida que o Senhor tocou, dá um orgulho que não cabe no peito. De verdade, Dom. Daquele menininho humilde, lá da parada, até o homem de fé gigante que o Senhor é hoje, o seu sacerdócio é um presente para todos nós. Que Deus continue abençoando o Senhor hoje e sempre, com muita saúde, muita paz, muita viagem, muita partida de ONU, muita paciência com a gente. E que o Senhor continue sendo esse pastor de alma tão leve, tão generosa. Feliz aniversário, Dom Marcos. Nós amamos muito o Senhor. Tudo isso é pequeno para expressar toda a nossa admiração. Parabéns, Donzinho! Amamos o Senhor! Gente, eu acabei de pensar numa coisa. A gente não deixou esse controle pro futuro. Falando, mulher, não mexe com a A gente, gente não vai. Ai, gente, mas é que eu tô... Gente, onde é que a gente caiu agora? Porque está todo mundo falando italiano. Eu acho que a gente avançou algumas décadas no futuro. E o GPS diz que a gente está no Vaticano. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa, eminentissimo ac reverendissimo Domino Marcos Martins Gomes.